História cultural. Vamos falar de história? A história cultural é um campo de estudo da história que investiga as representações, os símbolos, as crenças e o imaginário coletivo pelas quais as pessoas compreendem e transformam o mundo. Em vez de focar apenas em grandes estruturas econômicas ou decisões políticas do Estado, ela analisa o cotidiano, os discursos e os significados que os indivíduos dão às suas vivências. Entre suas principais características estão o foco narrativo. Por essa característica, a história cultural analisa como ideias, valores, medos e imagens moldam comportamentos e geram impactos reais na história. Visão plural. Pela visão plural, a história cultural estuda a cultura não como algo único, mas como um conjunto de tradições, debates e conflitos compartilhados por diferentes grupos sociais. Inclusão de margens. Significa que esse modelo de historiografia dá voz e visibilidade a grupos marginalizados e esquecidos pelas narrativas históricas tradicionais. Diversidade de fontes. Através desta característica, utiliza artes, literatura, rituais religiosos, linguagem e vestimentas como documentos legítimos de análise. Em relação à renovação historiográfica, o campo ganhou forte impulso e passou por uma grande renovação. A chamada virada cultural, a partir da década de 1970. Nesse período, os historiadores abandonaram a ideia de que a cultura era apenas um reflexo secundário da economia, passando assim a tratá-la como uma dimensão complexa e autônoma da vida humana. O termo histórico-cultural, já que estamos falando de história cultural, vamos falar do termo histórico-cultural. Esse termo refere-se a uma abordagem que entende o ser humano, a sociedade ou conhecimento a partir do seu contexto social, das tradições, da linguagem e da evolução ao longo do tempo. Dependendo da área de estudo, o conceito aparece principalmente de duas formas: como um campo da historiografia ou como uma teoria da psicologia e da educação. Em se tratando da história cultural, na área da história, é um campo que estuda as práticas, as crenças, os símbolos e as representações que as pessoas criam sobre o mundo. Nesta acepção, foca no imaginário popular, nas festas, na arte, na religião e no cotidiano. Afasta-se da visão antiga que focava apenas em grandes guerras, datas políticas ou governantes, e valorizava a experiência de grupos, ou melhor, valoriza a experiência de grupos comuns e marginalizados. E em se tratando da abordagem histórico-cultural, ou psicologia e educação, criada pelo psicólogo Lev Vygotsky, trata-se de uma teoria que explica como a mente humana se desenvolve. Nesta acepção, defende que o ser humano não nasce pronto. Ele se forma na convivência com os outros e com o meio. Mostra que o aprendizado acontece de fora para dentro, quando a pessoa absorve a cultura, os costumes e a linguagem do seu grupo. E explica que a nossa inteligência e a nossa forma de pensar dependem diretamente da sociedade onde vivemos, ou seja, da sociedade a qual estamos inseridos,
e de nossa história de vida, da nossa trajetória. E em relação à história da cultura em si, trata-se de um campo da história que estuda as crenças, como já foi dito, os valores, as ideias, as artes e os modos de vida de uma sociedade no passado. Em vez de focar apenas em guerras e governantes, ela investiga como as pessoas comuns entendem o mundo e criam significados para as suas vidas. Este é o sentido da história cultural. E os principais focos de estudo, de novo, representações e imaginário. Foca em como as pessoas viam a si mesmas e a sociedade por meio de símbolos, mitos e imagens. Cotidiano e hábitos, as tradições populares, as festas, os comportamentos e as regras sociais do dia a dia. Diálogo com outras áreas é outro exemplo. Uso de conceitos da antropologia, da sociologia e da literatura para decifrar documentos e vestígios do passado.